Olá, Summer. Eu sou a Mai, analista de mercado do time de Mercado e Regulação, e hoje eu vou apresentar para vocês a matriz de concorrência. Então, como diria que o nosso queridíssimo Leonardo DiCaprio, né? Vamos deixar a competição começar. E por que eu falo isso, né? O mercado de saúde, ele é um mercado extremamente competitivo, né? Existem vários players no mercado, e para vocês terem uma ideia, 50% do mercado de saúde de São Paulo já está detido na mão de 8 operadoras de saúde, né? Então, é um longo caminho aí que a SAMI tem pela frente para alcançar esses competidores que já têm vários anos no mercado, né? E um dos caminhos para que a gente consiga fazer isso de forma mais rápida e eficiente possível é entendendo ao máximo quem são nossos competidores e quais foram os produtos, né? Quais foram os planos de saúde que permitiram que eles chegassem no lugar que eles estão atualmente. Então, né, começando aí pelo objetivo da matriz de concorrência, né? Eu gosto de brincar que o mercado é como se fosse uma corrida, né? Então, tem sempre aquelas operadoras tradicionais que estão ali na frente nessa corrida, e de vez em quando aparece uma operadora nova que consegue, né, chegar mais perto dessas competidoras antigas, né? E é o caso de algumas operadoras atuais que a gente está vendo aí, inclusive da SAMI, e a gente quer que cada vez mais a SAMI consiga uma distância, né, ainda maior dos seus competidores e que fique cada vez mais à frente nessa corrida que é o mercado de saúde, né? Então, falando um pouco mais sobre o que é a matriz de concorrência, né? É falar da importância de não só saber quem são nossos competidores, né? E quando eu falo de competidores, existem dois tipos. Aqueles que oferecem um produto muito similar ao nosso, né? Que é o caso da QSaúde da Alice, e aqueles que têm a maior fatia do mercado, que é o caso da GNDI, CNU, Bradesco e Sul América, por exemplo, né? Então, quando a gente mapeia não só quem são esses concorrentes, mas também quais são os seus produtos mais bem-sucedidos, a gente consegue ter uma visão bem maior, né, de quais são as vantagens comparativas da SAMI em relação a eles e como que a gente pode utilizar, né, das mais diversas formas, esses argumentos a nosso favor. Então, passando aqui agora, né, para os times, né, que podem se beneficiar com a matriz de concorrência. Eu acredito que todos os times da empresa conseguem absorver conhecimentos importantes dando uma estudada na matriz, mas existem três times que são os principais beneficiados, né, em relação ao conteúdo da matriz. Então, começando aqui com o time de vendas, né, tanto B2B quanto B2C, né? Então, quando um potencial cliente ele cita que ele já tem um plano de saúde, a gente consegue facilmente procurar esse plano de saúde na nossa matriz de concorrência, já que a grande maioria dos planos de saúde mais vendidos de São Paulo estão lá, e entender quais são as características da SAMI em relação a esse produto, né? Então, qual dos dois é mais caro? Qual dos dois tem uma rede melhor? Quais benefícios esse outro plano tem e quais a SAMI tem? Entre outras muitas características, né, que a gente pode utilizar como argumentos na hora de convencer esse cliente a sair da sua operadora atual e virar um cliente SAMI. Passando agora para o pós-vendas, né? Retenção. Então, na hora que a gente está, né, com aquele cliente que está comunicando para a gente que tem um interesse em sair da SAMI, é muito importante que a gente entenda as motivações dele, né? Então, por exemplo, a pessoa citou que ela quer sair da SAMI porque ela encontrou uma outra opção de plano que é bem mais em conta. É um argumento que costuma ser matador pela qualidade que a SAMI conseguiu no seu Reclame Aqui, falar sobre a nota de Reclame Aqui desse concorrente, né? Então, a SAMI ela vem aí como uma das operadoras que tem a nota mais sólida do Reclame Aqui, e é muito fácil a gente utilizar esse argumento como uma forma de convencer o cliente que o serviço daquela empresa que ele está achando melhor por ser mais barata, talvez não seja tão legal e ele possa se arrepender por fazer essa troca, entendeu? O famoso barato que sai caro, né? E por último, não menos importante, a gente pensa então nos argumentos que o marketing, né, pode criar baseados na matriz de concorrência, né?
Então, a gente quer entender aqui quais são os principais diferenciais da Sami para usar numa publicidade, né? Para fazer uma publicidade mais matadora, que para a pessoa que tem aquele plano, ela olha e fala: nossa, realmente esse plano da Sami, ele é mais interessante do que o plano que eu possuo, né? Então, um exemplo disso é: os 2 planos mais vendidos em São Paulo capital são planos que são 200% mais caros que os planos da Sami, e os planos têm uma rede bem similar à nossa. Sem contar que esses planos não possuem nem benefício de academia e nem benefício de saúde mental. O que esses planos possuem que torna eles tão caros é a abrangência nacional. Que se você for pensar numa pessoa que mora em São Paulo e que não fica viajando constantemente, né? Ou que mora entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, é uma coisa que é totalmente dispensável, né? A Sami, ela tem o seguro viagem que consegue cobrir qualquer questão que você tenha fora de São Paulo. Então, acaba que esses planos nacionais, para a grande maioria das pessoas, não vale a pena. E a gente consegue utilizar esse argumento de que a Sami tem uma qualidade muito parecida com esses planos e com um valor bem inferior. Então, passando agora de fato, né, para a nossa matriz, eu vou abrir para vocês página por página, tá? Tabela por tabela, e vou explicar um pouquinho do que está contido em cada uma delas, né? Então, começando pela nossa primeira página, intitulada Matriz, né, que foi onde tudo começou. Nessa página, a gente consegue um demonstrativo, né, de detalhes dos planos mais vendidos e os principais concorrentes da Sami. Então, a gente começa aqui, né, pela própria Sami, entendendo características dos nossos próprios produtos, né? Seja o preço, a abrangência, as cidades que ele está, a sua rede de hospitais de destaque, quais os benefícios que esse plano tem, se ele cobre alguma coisa extra rol ANS e por aí vai. E a gente consegue comparar lado a lado, né, com esses produtos mais vendidos, e entender quais características que a gente tem que eles não têm e vice-versa. Então, passando aqui agora para a próxima página da nossa matriz de concorrência, a gente vai para a parte de preços comparativos, né? Nessa parte aqui, a gente divide em 4 tabelas, tá? Entre elas, sem e com copay, quarto compartilhado e quarto privativo. Então, na primeira delas aqui, né, é a quarto compartilhado sem comparticipação. Aqui a gente consegue ver claramente como que os 3 produtos da Sami se comparam com o S40 da Mil. Passando aqui, então, para a segunda tabela, né, dentro da página de preços comparativos, a gente tem com quarto particular, não mais compartilhado. E aqui a gente vê um comparativo dos planos da Sami com o S450 da Mil, em que agora os preços já ficam negativos em todas as faixas e comparado com todos os produtos da Sami. Passando agora com os produtos com copay, né? Aqui é importante ressaltar o seguinte: a Sami ainda não possui planos com copay e por isso a gente não faz comparativos, né? De quantos por cento a Sami é mais cara ou mais barato por faixa. E por que isso, né? A gente acredita que os planos com copay e sem copay não são coisas comparáveis, né? Os planos com copay, eles são aí mais ou menos 25% mais barato, e a gente não pode comparar diretamente um plano que você paga aquela mensalidade e pode utilizar qualquer coisa com um plano que você paga ali, né, por utilização feita. Então, não são coisas comparáveis, mas ainda assim a gente precisa olhar para esses produtos, né? Então, todos os produtos que a gente acredita ser mais relevantes e que tenham copay estão nessa parte da planilha. Por fim, os produtos que a gente também considera relevantes com copay, mas na modalidade de quarto privado. Passando agora, então, para o nosso Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui é uma das principais páginas utilizadas pelo consumidor brasileiro, né? E por que isso? O Reclame Aqui é uma página ótima para você entender, de fato, como que aquela marca trata os seus clientes, né? Então, se essa pessoa tem problemas com a marca, quais são esses problemas? Se esses problemas estão conseguindo ser resolvidos ou não. E a Sami, ela tem uma grande vantagem, né, quando o assunto é Reclame Aqui, porque a gente tem uma das melhores notas de plano de saúde. Então, é uma grande vantagem comparativa que a gente pode utilizar aí à vontade, né, na hora de se comparar com os nossos competidores. Passando agora, então, para o share, né?
O que seria esse share do mercado? Quando a gente fala disso, a gente fala de quantos por cento das pessoas que possuem plano de saúde possuem o plano de saúde daquela marca específica, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Notre Dame Intermédica, né, a GNDI, de todas as pessoas que possuem plano de saúde no estado de São Paulo, 2 milhões e 700 possuem o plano da GNDI, né? Totalizando aí 16% do share na mão da Notre Dame Intermédica. Aí na terceira coluna aqui a gente já está falando da cidade de São Paulo, né? Então, de todas as pessoas que possuem plano de saúde na cidade de São Paulo, 1 milhão e 100 possui o plano da GNDI, totalizando 13,9% das pessoas que possuem plano em São Paulo. Então, passando aqui agora para sinistro, né? O que significa o sinistro? Nada mais é do que quanto a operadora recebe dos seus clientes, né, através das mensalidades, versus o quanto as pessoas utilizam o seu plano. Então, são os gastos que as pessoas têm com internação, com pronto atendimento, com consulta com especialista, com cirurgias. Então, quando um sinistro está aí de 95%, 108%, quer dizer que não está sobrando nada para a operadora. Então, de quase tudo, ou mais do que tudo, que eles arrecadam, já está vindo como forma de cobrança, né, pelos procedimentos que estão sendo executados pelos seus clientes. Passando agora, então, para o pool de risco. O pool de risco nada mais é do que o agrupamento, tá, dos contratinhos pequenos. Então, são aqueles contratos de até 29 vidas, seja PME ou coletiva adesão. E esse agrupamento permite, né, que todos esses grupos menores não sofram um reajuste absurdo no final do ano. Então, todo mundo recebe um reajuste igual para que fique justo e todo mundo consiga continuar pagando e se mantendo dentro do plano. Então, por último, a gente tem o nosso quadro das operadoras, né? Que ele é similar ao primeiro quadro que eu mostrei para vocês, porém, em vez de mostrar características gerais dos produtos, esse quadro ele mostra características gerais das operadoras. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a quantidade de beneficiários por tipo de plano, a sinistralidade, a idade média da carteira, a porcentagem de idosos. E pela primeira vez a gente traz um índice bem importante para a área da saúde, que é o IDSS, né? O IDSS ele é um índice disponibilizado pela ANS que fala quão boa aquela operadora é aos olhos da ANS. Então, por mais que não seja um índice utilizado fortemente pelo consumidor, igual é o Reclame Aqui, muitos consumidores já têm conhecimento sobre o IDSS e utilizam isso como uma forma de se munir, né, ter conhecimento se aquele plano ali realmente é de qualidade ou não. Então, é isso. Espero que tenham gostado, né? Como diria essa menininha aí, a competição agora acabou, a gente já tem várias respostas que vão ajudar a gente a lidar da melhor forma possível com qualquer questão relacionada à concorrência. E qualquer dúvida sobre o tema, estou à disposição. Só me chamar no Slack, Mayra Matos ou Mai, vocês me encontram lá. E é isso, muito obrigada. Boa semana a todos.